O ex-agente da CIA, John, recebe a missão de proteger uma garotinha. No entanto, quando ela é sequestrada, ele se vê determinado a fazer qualquer coisa para salvá-la. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Chamas da Vingança de 2004. E vamos para mais um resumo top! O que houve? Eu me assustei. Você se assustou. Os disparos não me assustam. Fala. Os disparos não me assustam. Mais alto! Os disparos não me assustam. Está pronta? Estou. Está pronta? Estou. Preparada? O filme se passa na cidade do México, um local marcado pela violência e pelo crime, onde a cada hora ocorre um sequestro. Os cartéis e grupos de sequestradores controlam as ruas, fazendo com que a elite viva sob constante ameaça de rapto. Em resposta, muitos recorrem à contratação de seguranças privados e à realização de seguros contra sequestros. John Crash, um ex-agente de operações especiais e assassino de elite, chega à cidade do México para reencontrar Hy-Burr, um velho amigo militar. Hy-Burr gerencia uma equipe de segurança responsável por proteger indivíduos vulneráveis e leva uma vida tranquila ao lado de sua esposa mexicana. Enquanto isso, John, assombrado por seu passado, está longe de encontrar a paz. Ele vive atormentado pela culpa e luta contra o alcoolismo, mostrando sinais de esgotamento emocional e físico. John questiona Hy-Burr: "Você acha que Deus vai nos perdoar pelo que fizemos?" Ao descobrir que John está desempregado há algum tempo, Hy-Burr deu uma oportunidade de ajudá-lo. Um amigo dele, Ramos, que possui uma fábrica de automóveis em dificuldades, pediu que ele encontrasse um guarda-costas confiável para sua filha. John hesita em aceitar o trabalho, apresentando diversas desculpas para rejeitar a oferta. Ele acredita que não tem o perfil adequado para lidar com pessoas, e seu problema com a bebida só piora a situação. No entanto, após muita insistência, Hy-Burr consegue convencer John a aceitar a proposta. Na cena seguinte, Ramos é astutamente influenciado por seu advogado, Jordan Carlos, que argumenta que contratar um guarda-costas para sua filha é imprescindível para a renovação da pólice de seguro de resgate. Esse tipo de seguro é bastante comum entre os riscos em caso de sequestro, mas para que seja válido, é necessário ter um guarda-costas presente. Ramos começa a entrevistar John, que agora está mais arrumado e apresentável. Ele fica impressionado com o histórico de John, 16 anos de serviço militar e uma vasta experiência em contra-terrorismo. Apesar das dificuldades relacionadas ao alcoolismo, Ramos decide lhe dar uma oportunidade, mas o adverte a manter a discrição, especialmente na presença de sua esposa. Ao chegarem à luxuosa mansão de Ramos, Lisa, a deslumbrante esposa americana, aparece. Ela não se dá o trabalho de examinar o currículo de John, ao saber que ele também é americano. Em seguida, ela oferece uma bebida, e John não hesita em revelar seu apreço pelo álcool. Quero uísque com gelo, seria ótimo. A rápida confiança de Liz em John se torna evidente quando ela pede a Pita, sua filha, que o leve até o quarto dele. Apesar de manter uma expressão séria durante o tour, John percebe que Pita tenta ser amigável, buscando conhecê-lo melhor. Logo, a conexão entre eles se fortalece, e Pita comenta com a mãe que John parece um grande urso triste. Em um gesto bonito e carinhoso, ela decide nomear seu urso em homenagem a ele, chamando de Ursinho John. Na manhã seguinte, vemos John em serviço, levando Pita à escola. A garota, cheia de energia, não para de falar, o que começa a irritar John. Ao chegarem à escola, Pita apresenta a John a irmã Ana, a diretora. Ana começa a criticá-lo por sua profissão, questionando se ele sente a presença de Deus. Surpreendentemente, John responde com um versículo da Bíblia, demonstrando conhecimento sobre a palavra de Deus. Não te deixes vencer pelo mal, mas Triunfa o mal com o bem. Eu sou a ovelha que se perdeu, madre. Quando John retorna para casa, é surpreendido por uma visita inesperada de Lisa, que o faz guardar a bebida. Ela pergunta como está o trabalho com Pita, e John responde que, na verdade, ele é apenas o guarda-costas dela, não um amigo. O problema é que Pita é extrovertida, enquanto John é mais reservado. Tudo começou quando Pita o bombardeou com perguntas pessoais no caminho de volta para casa. Como é comum entre protagonistas deprimidos e autodestrutivos, John acaba bebendo até ficar completamente anestesiado à noite. Em uma noite fatídica, após uma série de momentos sombrios e perturbadores, ele chega a seu ponto de ruptura. John pega sua arma, aponta para sua cabeça e puxa o gatilho, mas, para sua surpresa, a arma não dispara. Mais tarde, ao discutir o ocorrido com Hy-Burr, eles especulam sobre os motivos da falha, mas acabam concordando que isso foi uma obra do destino. A bala sempre diz a verdade.
Como resultado, John decide guardar a bala que salvou sua vida, vendo-a como um sinal de que ainda tem um propósito. No segundo dia de trabalho, John percebe que um carro suspeito está o seguindo. Ele rapidamente pega um lápis para anotar o número da placa, mas em uma manobra brusca, o carro para evitar um acidente e acaba ultrapassando. Embora a tentativa de John tenha falhado, Pita acaba conseguindo fazer o que ele não conseguiu. Na cena seguinte, vemos John ajudando Pita após seu treino de natação. Ele parece ter abraçado o ato de cuidar da menina como seu novo propósito, sua razão para continuar vivendo após a tentativa de se autodeletar. Ele começa a dar dicas para que Pita vença a próxima competição de natação, dizendo: Está pronta? Estou. Está pronta? Estou. Preparada? Aham. Não tenha medo do tiro de largada. O vínculo entre eles cresce e há um momento em que John é visto sorrindo durante a conversa com Pita. Surpreendido por sua própria reação, ele percebe que Pita agora ocupa um lugar especial em seu coração, tornando-se muito mais do que apenas uma menina rica que ele foi encarregado de proteger. No dia seguinte, um momento muito aguardado para Pita, ela participa da competição de natação, para a qual vinha se preparando intensamente. John a observa de perto como um pai dedicado. De repente, um tiro quebra o silêncio e Pita se lança no bloco de partida. Enquanto ela nada com determinação em direção à linha de chegada, John caminha ao longo da piscina, torcendo por sua vitória. Em uma emocionante demonstração de força de vontade, Pita supera suas concorrentes e conquista a vitória. Assim que termina a corrida, ela sai da piscina e pula para fora, buscando merecido descanso no acolhedor braço de John. Pita, acompanhada por sua mãe, entrega a ele um presente especial, um colar de São Judas, o padroeiro das causas perdidas. Esse gesto revela que Pita reconhece suas lutas e se preocupa verdadeiramente com ele. A partir desse momento, John decide abandonar a bebida à noite, optando por passar seu tempo lendo a Bíblia. No dia seguinte, Pita se dirige às suas aulas de piano, uma atividade que não a entusiasma muito. Ela demonstra sua astúcia ao contar a John como conseguiu anotar a placa do carro que os perseguia, algo que ele não conseguiu fazer. Ao entrar na sala de aula, John a aguarda, apreciando o colar e a flor que ela lhe deu. Perto das 16 horas, John sente que algo não está certo, quando o carro da polícia bloqueia a estrada. Seu mau pressentimento se confirma, quando o carro que o seguia aparece novamente e estaciona ao lado da casa onde Pita entrou. Ele corre em direção à casa, exatamente quando Pita sai alegremente. No entanto, a alegria da menina se transforma em terror quando, inesperadamente, os policiais começam a atirar em John. Mesmo gravemente ferido, John reage com coragem, enfrentando os policiais e derrubando 2 dos sequestradores. Contudo, ele está em desvantagem numérica e acaba sucumbindo. Pita corre de volta para John, apenas para encontrá-lo perdendo a consciência no chão. Sem a proteção de John, ela acaba sendo sequestrada. A próxima cena revela Hyber ao lado do leito de morte de John, chamando por ele e aguardando que acorde. John está internado no hospital, vigiado pela polícia devido ao assassinato de 2 policiais diligentes. Nesse momento, Ryber recebe uma visita inesperada de Miguel Manzano, o chefe da Agência Federal de Investigação e ex-diretor da Interpol em Roma. As coisas se tornam mais intrigantes durante a conferência de imprensa com o chefe da polícia, onde uma jornalista audaciosa chamada Mariana Guerreiro levanta uma pergunta crucial: como os policiais estavam presentes antes do sequestro, insinuando que os 2 policiais poderiam ser corruptos. Mais tarde naquela noite, Manzano e Hyber tomam medidas drásticas para mover John secretamente para fora do hospital, temendo que a polícia pudesse prejudicá-lo ainda mais. A mansão de Ramos está cercada por policiais, incluindo Victor Fuentes, o chefe de equipe anti-sequestro, que aguardava ansiosamente o contato dos sequestradores. Um homem conhecido como A Voz faz uma ligação, e ele faz parte de uma irmandade chamada La Irmandade, e exige $10 milhões para libertar Pita, dividido em 2 sacos. Ele fornece instruções detalhadas a Ramos, orientando a seguir os passos e esconder o dinheiro no porta-malas de um carro em um local específico. Os sequestradores insistem que Ramos vá sozinho, mas seu advogado o convence a permitir que ele leve o motorista. Fuentes decide entrar no carro com Ramos, atendendo chamadas ao longo do caminho. Quando chegam ao local indicado, Ramos dá o último passo sozinho, colocando o dinheiro no porta-malas do carro conforme as instruções. No entanto, quando ele pensa
que tudo está sob controle, tiros são disparados. Um grupo de bandidos embosca o carro de entrega, resultando na morte dos sequestradores. No dia seguinte, os policiais ainda estão na mansão de Ramos, quando recebe outra ligação de avós, que acusa Ramos de traição e ameaça matar Pita. O coração de Elisa se despedaça enquanto implora desesperadamente para a voz, para não machucar sua filha, mas ele responde com frieza: agora é tarde demais. O rosto de Elisa se contorce de dor ao absorver a gravidade da notícia. Descanse em paz, Pita, que os anjos lhe acolham junto a Deus. Sua tristeza rapidamente se transforma em uma fúria avassaladora, e ela explode contra os policiais ao seu redor, exigindo que saiam. Quando o John finalmente acorda, Highburn se apressa e conta tudo o que aconteceu. Mais tarde, ele se dirige à cena do crime, e John começa a refletir sobre os eventos, até que encontra algo que o irrita profundamente: a pequena flor amarela que Pita lhe deu. Logo depois, Mariana chega ao local. Ela é como uma enciclopédia ambulante, com vasto conhecimento sobre a cidade do México. Mariana começa a falar sobre La Irmandade, uma irmandade que protege policiais e funcionários do governo corruptos. Determinada a expô-los, ela diz a John que fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo. A determinação de John em busca de justiça pelo que foi feito a Pita se torna inabalável, custe o que custar. Embora Highburn hesite a princípio em oferecer apoio, a firmeza de John acaba o convencendo e ele cede a causa. John vai até a casa de Ramos e pega o diário de Pita, que contém o número da placa do carro anotado. Ele faz uma promessa solene a Lisa, jurando vingar-se de todos os responsáveis pelo sequestro. Armado com uma variedade de armas, desde as grandes até as pequenas, ele até consegue um lançador de foguetes, graças às conexões de Highburn. Em seguida, liga para Mariana em busca de informações sobre o número da placa que Pita anotou. Mariana recorre ao seu contato manzano para ajudar. Eventualmente, eles localizam um carro e John não perde tempo em confrontar o motorista, Jorge Gonzalez, que estava envolvido no sequestro de Pita. Mesmo quando Gonzalez afirma ser policial, John ignora a reivindicação e ordena que ele dirija, mantendo uma arma apontada para sua cabeça. Mais tarde, Gonzalez é encontrado amarrado e nu ao volante de seu carro. John inicia uma tortura metódica para extrair informações sobre os sequestradores. À medida que a tortura se intensifica, Gonzalez revela que a comunicação entre eles ocorre apenas por telefone e que os reféns são entregues a um grupo conhecido como os Guardiões. Quando Gonzalez para de cooperar, John, em um acesso de fúria, brutalmente corta alguns de seus dedos e um pedaço de sua orelha, determinado a obter mais respostas. John localiza os Guardiões sedentos por vingança e, sem hesitar, dispara, fazendo o carro despencar de um penhasco em uma queda livre. A vingança é um prato que se come frio. Ele segue os astros dos Guardiões até uma boate, onde engana o segurança e se aproxima o suficiente para forçá-lo e levá-lo ao andar de cima. Assim que chega à porta, ele entra no local, disparando assim que a porta se abre. Quando uma mulher tenta fugir, ele elimina rapidamente o segurança, como se fosse um inseto, e se volta para interrogar outro sequestrador. Este, sem resistência, entrega todas as informações. Ele confessa que o Sr. Fuentes, o líder do comitê de sequestro, foi quem desviou o dinheiro do resgate. Após obter as informações necessárias, John friamente elimina o homem. Logo, John descobre que os Guardiões sequestraram mais uma garota, despertando memórias dolorosas de Pita. Ele a resgata e entrega a Mariana o cartão de crédito dos sequestradores, pedindo que ela rastreie o fluxo de dinheiro. Antes de partir, John incendeia a boate, observando-a enquanto vira cinzas. Nada pode deter as pessoas da cidade do México, que continuam a pular e dançar, indiferentes ao que acontece ao seu redor. Agora é hora de enfrentar Fuentes. John traça um plano para capturá-lo vivo. Ele se posiciona estrategicamente em uma casa, preparando seu lançador de mísseis e se desculpando com um casal de idosos que reside ali. En la iglesia dicen que hay que perdonar. Mas John tem uma resposta incisiva. O perdão fica entre eles e Deus. O meu trabalho é marcar um encontro. Quando Fuentes e seus guarda-costas chegam, John dispara um míssil, atingindo os guarda-costas, resultando em uma explosão devastadora. Emergindo das chamas, John rapidamente elimina os poucos guardas que restam e captura Fuentes. Em seguida, ele amarra Fuentes ao seu carro e o ameaça com uma bomba que plantou em seu reto. John lhe dá 5 minutos para confessar.
Para sua surpresa, Fuentes revela ser o chefe de La Irmandade e admite ter desviado o dinheiro do resgate apenas para descobrir que 3/4 do valor era um papel sem valor. Além disso, o advogado da família ficou com o restante. Sem hesitar, John se dirige à casa do advogado, calmo e controlado, deixando Fuentes explodir. Ao chegar à casa de Carlos, John o encontra boiando morto na piscina. A verdadeira mente por trás de tudo é Samuel Ramos, o pai de Pita. Com a ajuda de Mariana, John descobre isso ao examinar os documentos bancários na residência de Carlos. Na mansão dos Ramos, John confronta Ramos sobre os acontecimentos. Lisa, chocada, exige respostas, pressionando seu marido até que ele confesse. Foi revelado que o dinheiro do seguro foi dividido entre Carlos e Ramos. Vendo a situação financeira desastrosa de Ramos, Carlos o convenceu a simular um falso sequestro para lucrar com a seguradora, prometendo libertar Pita após alguns dias. No entanto, com a traição de Fuentes, o plano fracassou. Em um acesso de raiva, Ramos também admite ter assassinado Carlos para se vingar da morte de sua filha. John tenta manter a calma, embora desapontado, enquanto Lisa o incita a matar Ramos pelo que ele fez a Pita. Ele descarrega sua arma, deixando apenas uma bala, a mesma que o salvou no começo do filme. A bala sempre diz a verdade. Ela nunca mente. Afirma ele, entregando a arma a Samuel antes de sair. E Samuel cai morto. Enquanto isso, Manzano e Mariana descobrem onde a esposa de Voss mora, analisando a conta bancária usada para enviar o dinheiro ao cartão que John havia entregado anteriormente. Vemos os homens de Manzano invadir a casa sob o pretexto de aplicar vacinas e assim consegue tirar uma foto do Voss e publicá-la nos jornais. Após descobrir a localização da casa, John se prepara para sua última missão, eliminar o Voss. Contudo, ao entrar no local, é surpreendentemente baleado. Ele persegue o atirador e o captura, apenas para descobrir que se trata do irmão do Voss. Durante a interrogação com a esposa de Daniel, John descobre que o verdadeiro nome de Voss é Daniel. Mais tarde, ele envia uma mensagem contundente ao disparar na mão do irmão de Daniel, enquanto fala com ele ao telefone, deixando claro que sua motivação não é dinheiro. Paralelamente, toda a cena é monitorada pelos homens de Miguel. Agora, com toda a família de Daniel em perigo, ele não tem alternativa se não se render. Então, temos a grande revelação do filme. Pita ainda está viva. Daniel prova isso mencionando o nome do ursinho dela, deixando John sem palavras e tremendo. Em seguida, Daniel propõe uma troca, a vida de Pita em troca de seu irmão, e John aceita sem hesitar. Ele encontra Lisa no local e lhe dá as instruções claras: deixe-o ir somente quando tiver Pita. Se algo der errado, não hesite em atirar e não espere por mim. Vemos Cray caminhando em direção ao seu destino. Homens armados o aguardam do outro lado de uma ponte. Com a perda de tanto sangue, seus movimentos se tornam lentos. De dentro do carro dos sequestradores, uma menina sai. O alívio invade John quando Pita grita seu nome e corre em sua direção. Ela encontra conforto em seus braços. Aonde você vai? Eu vou pra casa também. Eu vou pra minha casa. E você me ama, não é? Amo sim. Ele lhe entrega o diário rosa e a orienta a voltar para sua mãe. Enquanto Pita se reencontra com sua mãe, John é escoltado para longe, lançando o último olhar emocionado para Pita. No carro, ele finalmente encontra a paz que tanto procurava, segurando o colar que ela lhe deu. Isso é muito para um homem consumido pelo desejo de morte. Agora, Daniel tem em mãos o corpo de John e de seu irmão, mas isso não representa uma verdadeira vitória para ele. Logo após, Daniel é assassinado por Manzano durante a prisão. A história chega ao fim com uma mensagem: o desejo de que todos nós tivéssemos o John para suportar as dificuldades que enfrentamos. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.